Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém. Bom, essa história, acho que vocês já perceberam aí, talvez algumas Bíblias tragam algum título escrito a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu dividi em 3 partes para facilitar um pouco a nossa compreensão. A primeira sessão, né, do 1 ao 16, a gente vai perceber ali um planejamento de Deus sobre tudo que vai acontecer. Depois, na segunda sessão, uma certeza, Jesus dá a certeza de que Ele está no controle, que Ele vai resolver a situação. Ele fala que vai ressuscitar o Lázaro, né? E na terceira sessão, Jesus vai ressuscitar o Lázaro, né? Então, para a gente compreender melhor, né, como o texto é grande, a história é bonita e a história tem muito a ver conosco nos dias de hoje. Minha atenção, o fato de que logo no início, quando Jesus sabe que esse homem está doente, o comunicado para Jesus é que Lázaro estava doente. Jesus, ele fala, isso não terminará em morte. Ele adianta ali já, isso não terminará em morte. Então perceba uma coisa, depois que Lázaro morreu, não foi simplesmente uma oração de Marta, uma oração de Maria, que fez com que Jesus Cristo agora mudasse de ideia e fosse ressuscitar o Lázaro lá no túmulo. Não, estava tudo planejado. Jesus Cristo, ele já sabia, né, que o Lázaro iria morrer. Jesus Cristo sabia que o Lázaro iria ressuscitar, e com um propósito muito maravilhoso, está aqui descrito onde nós lemos, né, que seria para a glória de Deus. E mais ainda, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Dela o quê? Da morte do Lázaro. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Tudo que está acontecendo a cada momento na nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, elas estão sob o controle soberano do Senhor. Então Jesus já deixa claro aqui que isso iria acontecer para a glória de Deus. Existe um propósito numa situação como essa. Existe um propósito aqui no sofrimento da família. Existe um propósito na morte do Lázaro. Existe um propósito de Deus naquilo que nós estamos passando. Seja um momento de alegria que você possa estar vivendo, né? Tem gente que aqui está vivendo um momento de alegria. Tem uma esperando um nenê, né? Outros, né, de repente podem estar com outros motivos de alegria, e que isto seja para a glória de Deus. Que no momento de alegria, no momento em que nós estamos felizes, nós possamos olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando essa alegria, o Senhor está me dando essa paz. Agora, se você está sofrendo, aí você acabou de cantar, como que você cantou agora há pouco? Quebra-me. Eu não vou cantar, irmãos, misericórdia. Tem uma câmera aqui na frente, daí depois vamos pôr lá na internet e vamos perder até o canal do YouTube. Mas nós estávamos falando: quebra-me, faz-me segundo o teu querer, na outra música, né? Eu não sei se, após a morte de Lázaro aqui, Marta e Maria, que não sabiam que ele iria ressuscitar, elas poderiam cantar louvores dessa forma a Deus. Porque sabe, irmãos, uma coisa é nós nos reunirmos num lugar como esse, nos reunirmos com a igreja e cantarmos para Deus, falarmos coisas maravilhosas, fazermos declaração ao Senhor. É como num casamento, tá? Quando o casal está reunido diante do altar, e um jura fidelidade para o outro, e um jura que nunca vai deixar, e eles falam: não, nós vamos nos amar até que o Senhor venha nos buscar. Mas de repente as coisas não são assim. De repente vem as dificuldades, o casal acaba até se separando, eles esqueceram do juramento. Eu vejo a nossa vida espiritual, aquele que tem compromisso com Deus, aquele que canta para o Senhor, aquele que faz declaração de amor a Jesus Cristo, ele nunca pode perder isso.
A declaração de amor que nós fazemos hoje, ela deve ser para sempre. Quando nós falamos para o Senhor nos fazer segundo a vontade dEle, isso tem que ser do nosso coração. Caso contrário, quando vier o sofrimento, quando vier as dificuldades, nós tendemos a nos divorciar do Senhor, esquecer do Senhor, achar que Deus está sendo injusto para conosco. E eu digo para você, Deus é justo. As situações difíceis que nós passamos são justamente porque o Senhor está nos moldando. Ele está fazendo o que nós acabamos de pedir. Deus nos põe de acordo com o seu propósito, de acordo com o teu querer. Irmãos, Jesus Cristo, Ele tem planejado tudo. Eu digo isso em termos de história geral, do início ao fim, assim como Ele planejou tudo na tua vida. Ele é Senhor, Ele constituiu uma igreja para Ele, Ele busca o perdido, Ele traz o perdido para Ele, e Ele cuida, Ele se responsabiliza por manter o nosso pacto, a nossa aliança. Aqui nós vamos ver como Jesus Cristo ele havia planejado algo, e que Ele foi Senhor da situação em todos os momentos. Eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. E uma coisa que é importante é descrito o amor de Jesus por essa família, por esse povo. E Jesus ele já fez uma declaração de amor à sua igreja, que é a sua família. A declaração de amor de Jesus Cristo, feita para nós, feita para você. É Jesus Cristo pregado numa cruz. É Jesus Cristo dando a vida pela sua igreja. É Jesus Cristo se derramando pelo seu povo. Essa declaração de amor é tão maravilhosa, é tão profunda, que quando nós aprendemos isso, nós queremos cada dia mais conhecer esse Jesus, cada dia mais nos aproximar desse Jesus, cada dia mais dar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A declaração de amor mais bonita que se possa imaginar é alguém dando a vida por aqueles que Ele ama. Graças a Deus por isso. Então, essa declaração de amor foi feita para nós. Jesus Cristo, Ele fala uma coisa interessante aqui, logo depois que Ele recebe a notícia que Lázaro estava doente. Ele espera um pouco, e logo Ele diz, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Jesus não estava falando simplesmente que Lázaro fez como você hoje à tarde, né? Todo mundo falou que estava descansado, deu uma dormidinha ali. Não. Jesus estava falando que Lázaro estava morto. Inclusive esse termo dormir, ele aparece, é muito comum na Bíblia se referindo à morte. Isso não significa, irmãos, não significa que se nós morrermos agora, a nossa alma fica dormindo, né? Fica lá deitada lá no céu, esperando a vinda de Jesus. Não. A alma já vai até o Senhor, né? Ela sobe até o Senhor, já está com Cristo. Paulo falou, se eu morrer agora, eu estarei com Cristo. Tá? Então, quando Jesus Cristo usa o termo dormir aqui, ele estava se referindo à morte, porém usando um termo mais brando, mais suave, tanto que os seus discípulos não entenderam. Eles falaram, não, se ele dorme, então está tudo bem. É como se você conhece uma pessoa que está doente, alguém chega e fala que está dormindo, você fala, então está tudo bem. E Jesus ele deixa mais claro. Agora ele fala, na verdade, Lázaro morreu. Ele morreu. E aí vem alguns questionamentos, né? E depois, no meio daquelas conversas, no meio daquele conforto que estavam querendo dar para as irmãs do Lázaro, veio uma pergunta, mas calma aí. Jesus curou o cego. Jesus operou tantos milagres. E agora ele deixa esse homem que ele tanto amava, ele deixa morrer. É esse um questionamento que muitas vezes nós recebemos na nossa vida. Você como cristão, quantas vezes você já não foi questionado? Jesus não ama você, você não faz parte da igreja?
Então por que passar por problemas, passar por dificuldades? Por que aconteceu isso com a tua família? Por que aconteceu isso com o teu filho? Por que aconteceu isso com a tua filha? Por que aconteceu isso com o teu trabalho? Você não é de Jesus? Você não está na igreja de Cristo? Mas como já foi falado aqui hoje, Jesus não nos prometeu que ao seguirmos a Ele, nós viveríamos sem ter aflições, sem ter lutas, sem ter dificuldades. Pelo contrário, a igreja do Senhor, os cristãos, já sofreram perseguição, já foram mortos, queimados na fogueira, foram duramente castigados. E os cristãos dos dias de hoje, nós que estamos vivendo no meio de uma sociedade corrupta e terrível, nós estamos sujeitos sim ao sofrimento. E enquanto nós estivermos com este corpo mortal, nós poderemos sim passar por aflições, por lutas, por guerras. A questão é como nós passamos por isso. É como nós encaramos as dificuldades. E eu digo para você, quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem paz em meio às guerras. E deixe o mundo que critique, eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem as Escrituras. Eles não sabem que enquanto você está sofrendo, que enquanto você está passando por lutas, o teu coração está ali clamando por Deus, o teu coração está em Cristo, a tua alma está em Cristo. Aleluia, Jesus. Não importa, irmãos. Nós podemos nos entristecer em alguns momentos, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos em Cristo, que é o Senhor da nossa salvação, é o Senhor da nossa vida. Pode ser que você não vença aqui nessa terra. Pode ser que você não vença na tua vida. Pode ser que você passe por esse mundo sofrendo dificuldades, com problemas que não serão resolvidos aqui. Mas acontece que o governo do Senhor, o reinado de Jesus, não é desse mundo. Pode ser que Ele designou você para ter sim alguns sofrimentos. Mas um dia nós sabemos, irmãos, que nós estaremos no lugar de descanso eterno no Senhor. Não importa que você não vença aqui, não importa que você não tenha dinheiro aqui, que você não tenha saúde, que você sofra aqui nessa terra. O que importa é que Jesus Cristo morreu numa cruz para te dar a salvação. Tem um dizer, um provérbio que não é bíblico, mas eu acho que ele fala uma verdade. Não se preocupe. Se ainda não deu certo é porque não chegou o fim. Porque no fim, tudo vai dar certo. Qual é o fim para o cristão? É quando nós dormimos no Senhor. É quando nós morremos no Senhor. No fim, deu tudo certo, porque nós morremos aqui. O nosso corpo deita num caixão. O nosso corpo é sepultado, mas a nossa alma vai para o Senhor. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, e a esperança do cristão ninguém rouba, porque ela é segurada em Cristo Jesus. Amém. Então Jesus Cristo, Ele está dando um ensinamento. Eu acho tão interessante essa passagem, porque ela fala de uma morte física, ela fala de uma morte física e de uma ressurreição física. O Lázaro, a pessoa do Lázaro, o homem Lázaro, o amigo de Jesus, ele morre, e aquele homem vai ressuscitar com um corpo igual ao nosso. O corpo dele, que já estava em estado de putrefação, ele sai daquele túmulo num estado perfeito, normal. Lázaro vai viver por um tempo. E depois os judeus queriam até matar o Lázaro, porque ele era testemunha do poder de Jesus Cristo, queriam matar o Lázaro. Mas Lázaro viveu novamente com um corpo como o nosso, e depois, claro, ele morreu. Aí a Bíblia não traz a data da morte do Lázaro, mas ele morreu depois, novamente. Então ele ressuscitou e depois morreu. Agora, Jesus Cristo, ele vai fazer algumas coisas aqui, ele vai nos dar alguns ensinamentos nessa passagem, que nós vamos compreender o mundo espiritual, o que acontece. Então o propósito de Jesus Cristo na morte de Lázaro era nos ensinar que Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de tudo. Não há morte para Cristo, não há morte diante de Cristo, porque quando Ele ordena, o morto ressuscita. Quando Jesus dá ordem,
as coisas maravilhosas acontecem. Tudo que existe pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela ordem de Deus. Você existe pela ordem de Deus. Então, se o dia que você morrer, e a hora que for o momento de você ressuscitar, você vai ressuscitar. Jesus dá ordem. Ele ordena a ressurreição, Ele ordena a vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da vida. Ele vai falar uma coisa interessante agora, ele vai dar a certeza, que eu já entro na segunda parte, na segunda sessão, onde há uma certeza. Veja bem, Jesus, Ele é tão Senhor das coisas, Ele sabe tanto das coisas, que enquanto Lázaro estava doente, e Lázaro morreu, Jesus ainda ficou mais 2 dias em Betânia, mais 2 dias longe. Gente, se você ama uma pessoa, se você tem os cuidados por uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está doente, o que você faz? Mais que depressa você vai visitar aquela pessoa. Jesus Cristo soube que Lázaro estava enfermo, depois Jesus Cristo, Ele mesmo disse que o Lázaro morreu, mas ele fica por 2 dias. Se Marta e Maria soubessem dessa tranquilidade de Jesus, talvez elas fossem até se irritar com Ele. Porque não foi correndo lá, né? Irmãos, são apenas 3 quilômetros de distância de uma cidade a outra. É menos do que daqui do supermercado Mufato, ali no Boici. Menos, distância menor. E Jesus esperou 2 dias. Porque Ele é o Senhor de tudo. Era necessário que o Lázaro morresse e que ele não estivesse lá. Era necessário que o Lázaro fosse sepultado. Então Jesus Cristo chega agora, e já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. 4 dias. Entre os judeus havia uma crença que a alma ficava por ali meio que vagando até o 3º dia. Então Jesus esperou 4 dias para algum judeu não falar, não, mas é que a alma do Lázaro estava meio perto ainda do corpo, né? Então no 4º dia já não, para eles, alguns que criam dessa forma, já não existia mais essa possibilidade da alma do Lázaro estar circulando ali, né? Isso não é bíblico, né, irmãos? Mas eles tinham essa crença. Então no 4º dia, Jesus vai chegando. E agora vem os questionamentos, vem os porquês dos porquês. E você pode estar perguntando para Jesus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que minha vida é assim? Por que eu não nasci lá na outra família? Porque eu tive que sofrer na minha infância? Por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo essa semana? Por quê? Por quê? E por quê? A resposta está aqui. Quando você olha para Cristo, você vai descobrir que você não deve perguntar para Deus por quê, mas sim qual é a causa de tudo isso. O que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer me ensinar. Como eu posso glorificar ao Senhor nessa situação? Como eu posso engrandecer o meu Deus nessa situação? Veja que quando Jesus está chegando, Ele nem chega na aldeia, e Marta corre ao encontro de Jesus. E muitos dizem que Marta ela foi incrédula. Mas irmãos, vamos com calma ao analisar as Escrituras. Ela diz o seguinte, ela fala para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não é uma incredulidade. Ela estava dizendo que se Jesus estivesse lá, Jesus teria curado o irmão dela. Claro que ela dá uma cobradinha ali em Jesus. Mas isso não é um sinal que ela era incrédula. Tanto que quando Jesus fala, não, Lázaro vai ressuscitar. Olha a garantia que Jesus dá.
E ela espiritualiza. Nesse momento nós vamos espiritualizar essa passagem, sim. Mas Jesus estava falando ali no estado físico. Ele diz: Lázaro, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta fala para Jesus: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia do Senhor, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Ela já tinha sido evangelizada, Jesus já tinha evangelizado. Ela sabia da ressurreição do povo de Deus, ela sabia da ressurreição da igreja de Cristo. Aí Jesus, ele vai falar algo maravilhoso. Versículo 25, presta bem atenção. Se nós não prestarmos atenção no que a Bíblia nos ensina, nós podemos esquecer do cristianismo. Nós podemos dizer: não, eu não sou um cristão. Porque a Bíblia ela fala a respeito de Jesus. Ela fala o que Jesus faz. Ela fala quem Jesus é. Ela fala quem nós somos. Ela fala para onde nós iremos. No versículo 25, então, Jesus ele vai esclarecer. Ele vai dar uma segurança. Ele diz assim: esclareceu-lhe Jesus, ele esclarece para Marta: eu sou. Quando Jesus fala eu sou, é porque ele realmente é. Jesus ele é a verdade para nós tem um nome, a verdade chama-se Jesus Cristo. Quando Jesus diz eu sou, presta muita atenção nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha o ensinamento que ele está dando. Veja que aqui Jesus, ele fala num aspecto bastante amplo. Ele está ensinando que ele iria ressuscitar o Lázaro. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo aqui: eu tenho poder sobre a morte. A morte tem que me respeitar. Eu ordeno e a morte acaba. Eu sou o Senhor da vida. Jesus ele diz em outra passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter vida de verdade mesmo, tenha vida em Jesus Cristo. Não há vida em outro lugar, não há vida em outra pessoa. Não há vida em você mesmo. Aliás, a Bíblia nos ensina que quem está sem Cristo está em que estado? Morto. Se você não tem Cristo, está morto. Sabe, teve alguém que queria seguir Jesus. Jesus falou: vamos lá, vamos comigo. E esse homem fala: Jesus, eu vou, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus falou: deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Claro que tem toda uma explicação em cima disso, mas Jesus chama de morto aquele que não está nele. Em Efésios, no capítulo 2, está escrito que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Então quem não está em Cristo está morto. Se você não está em Cristo, você está morto. Se você está morto, significa que você está arrumando para o inferno. Não, pastor, não diga isso, não, só estou falando a verdade. Isso é verdade bíblica. Quem não tem Cristo não tem a salvação. Se uma pessoa não tem a salvação, ela não tem vida. Se ela não tem a vida, ela tem a morte eterna garantida para ela. O abismo, a escuridão, um lugar de tormento. É dessa forma que é descrito. Não é simplesmente a pessoa morreu, abriu-se um buraco e deitou essa pessoa ali, fechou com terra e acabou. Não. Ali não é o fim. Ali é o início do tormento, da escuridão, da solidão eterna. Então Jesus Cristo aqui ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim. O que é crer em Jesus? Ele está dizendo aqui que ele é o dono da vida. Ele está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crer em Jesus é você depositar toda a tua confiança em Jesus. É você acreditar que Cristo morreu na cruz e levou sobre si os teus pecados. É que Ele morreu por tua culpa, Ele morreu por tua causa, e acima de tudo, Ele morreu por amor a você. Ele amou você, Ele amou primeiro você, Ele deu a vida para você.
O que é necessário é que você creia, que você deposite toda a confiança no Senhor Jesus, porque Ele está dizendo aqui: aquele que crê em mim, ou seja, aquele que confia em mim, aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá. E viverá, irmãos, eternamente. Eternamente. Sabe o que é isso? Viver eternamente significa você sair desse mundo e passar a eternidade para a eternidade com Jesus. E a promessa de Deus é que Deus fará novos céus, nova terra, e ali o povo dele habitará na presença do Senhor. Eternamente nós estaremos ali cantando, louvando ao Senhor, conversando um com o outro, vivendo em comunhão. É isso que a Bíblia nos ensina. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Acabou isso, acabou esse desespero, acabou o sofrimento nesse mundo. Confie em Jesus, acredite em Jesus. Ele está dizendo aqui para Marta: confie em mim, eu sou o Senhor da vida. Ele está dizendo que vai ressuscitar o Lázaro, mas Ele está dizendo que qualquer pessoa que acreditar nele, que crer nele, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa de Deus. É a promessa para o cristão. E se você está dentro dessa promessa eterna, ame a Cristo, siga a Cristo, se agarre em Cristo. Não é com as tuas forças que você vai ser salvo. Com as tuas forças você vai só afrontar a Deus. Uma pessoa que acha que tem boas obras para ser salvo, uma pessoa que se acha boa para ser salva, ela está afrontando a Deus, porque segundo a palavra de Deus, a salvação está em Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Esta é a proposta bíblica para a salvação. Jesus. Jesus é o nome dessa proposta. É o Senhor da nossa vida. Você pode pensar ter paz, você pode pensar que está vivo, mas sem Cristo você está morto. Então Jesus, ele fica ali agora. Marta sai um pouquinho, depois vem Maria e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma palavra. Maria, irmã da Marta, ela conversa da mesma forma com Jesus. E Jesus vai se aproximando, e ele vê aqueles homens tentando consolar Marta, tentando consolar Maria, e Jesus se compadeceu. Onde que está escrito aqui, no versículo 33, Jesus se compadeceu da família. Ele sofreu junto, ele viveu ali aquele momento de morte na família, ele viveu junto com eles. Você pode falar: mas pastor, calma aí, Jesus não sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro? Ele já não tinha sob controle toda a situação? Irmãos, nós confiarmos num Deus soberano, nós acreditarmos que Deus tem o controle da história, o controle de tudo, não nos torna insensíveis com o problema das outras pessoas. Eu posso aconselhar alguém que está no sofrimento, mas eu vou sentir com aquela pessoa. Nós podemos fazer uma visita crendo sim que o Senhor é soberano e governa todas as coisas, mas nós temos sentimentos, nós somos pessoas, nós somos de Cristo. Nós podemos nos compadecer, e mais do que isso, Jesus chorou. Jesus chorou. Aqui se inventa um monte de coisa, né? A gente fala que Jesus chorou por causa da incredulidade. Jesus chorou por causa... Não, só está escrito que Jesus chorou. Não precisa inventar mais nada. Jesus chorou aqui, ele se compadeceu e ele chorou. Qual é o mal em Jesus chorar? Ele era um homem, tinha sentimentos. Ele não era insensível aos problemas dos outros, e ele não é insensível aos nossos problemas. Pode ser que você esteja no meio do sofrimento, pode ser que Jesus esteja te moldando, e ele sabe que isso é necessário, ele sabe que você precisa passar por isso. E você acha que Jesus está rindo porque você está sofrendo? Você acha que Jesus não está nem aí com você? Não. Jesus tem sentimentos. Ele ama. Ele ama. Mas Ele sabe
que se nós não passarmos por situações assim, nós não vamos ser trabalhados por Deus como devemos ser trabalhados. Ele sabe que se você não passar pela situação que você está passando, você não vai se apegar no Senhor, você não vai se apegar em Cristo. Então tudo o que você passa, os sofrimentos, as guerras, as lutas, tudo isso é para que você aprenda a servir a Deus, aprenda a se aproximar do Senhor, aprenda a confiar no Senhor. Jesus, Ele nos ama de verdade. Ele nos ama. E agora, a última parte, a ressurreição. Veja que Jesus tem o controle de tudo. Logo no início ele falou que essa enfermidade era para a glória de Deus e era para que o Filho de Deus, ou seja, Ele mesmo, fosse glorificado. E agora o que Ele falou vai se cumprir. Tudo que Jesus falou vai se cumprir. E Ele vai mostrar aqui agora na ressurreição de Lázaro que um dia você vai ressuscitar. Ai, pastor, mas eu não sei. Eu estou tão para baixo. Eu estou tão fraco, pastor. Ai, pastor, eu não sei se eu vou ressuscitar mesmo, viu? Olha, se dependesse de nós, irmãos, alguém iria jogar a gente no buraco e jogar a terra em cima e já era, acabou. Se dependesse da força que nós temos, já era. Graças a Deus, que a nossa ressurreição não depende das nossas forças. A tua ressurreição não depende nem do que você está vivendo nesse momento. Pode ser que você tenha cometido um pecado, passou de joelho orando, lendo a Bíblia. Não, você vai ser salvo pela obra de Jesus Cristo feita na cruz, a morte de Jesus Cristo na cruz, porque Ele levou sobre si os teus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, não as nossas obras, o sangue de Jesus. Então agora Ele vai cumprir a promessa. Lázaro já estava no sepulcro. A Bíblia não ensina que Lázaro estava lá numa sala, ou que ele estava no necrotério, que alguém podia se aproximar do corpo dele. Pelo contrário, ele estava ali há 4 dias, e Jesus vai se aproximando do sepulcro. Não importa o estado que você se encontre, não importa o estado pecaminoso em que você se encontra, o que importa é o fato de Jesus Cristo querer ressuscitar você. O que importa é o fato de Jesus Cristo querer dar vida a você. Ele vai ao teu encontro. O morto não vai ao encontro de Cristo, ele vai ao encontro do morto, e ele vai para ressuscitar. Não existe uma pessoa nesse mundo que ouviu a voz verdadeira de Jesus chamando para a vida e que essa pessoa ficou morta. Todos aqueles que o Senhor chamou, Ele dá vida, Ele ressuscita e Ele põe nos seus caminhos. O Espírito Santo, Ele é poderoso para pegar um morto espiritualmente, uma pessoa que não tem interesse nenhum pela palavra, uma pessoa que não tem fé em Jesus Cristo, uma pessoa que não crê no Evangelho. O Espírito Santo de Deus vai lá e transforma aquele coração, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele é que manda na salvação, não nós. O homem não pode impedir a salvação. A graça de Deus é irresistível. Quando o Senhor quer salvar, Ele vai salvar. Eu não sei quantos mortos haviam aqui nesse cemitério, mas Jesus Cristo estava indo em direção a um sepulcro. Ele estava indo em direção a um morto. Ele queria salvar aquele morto. A promessa dele era para aquele morto. A promessa de Jesus Cristo para a salvação é para a sua igreja, e somente para a sua igreja. Ele vai em direção ao sepulcro. Ele manda tirar a pedra. Esse momento é ruim. Para os familiares poderia ser tenebroso isso. Maria, ela tenta dar uma aula a respeito de cadáver,
decomposição, né, de corpos. Ela fala: Jesus, 4 dias, Jesus, está cheirando mal. É meu irmão, mas está cheirando mal isso aí. Veja o que é o ser humano. Veja o que somos nós. A Bíblia nos ensina que nós somos como a erva, né, que nasce, que floresce, mas que de repente seca e morre. Você pode ter o maior amor por essa pessoa que está do teu lado. Pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser teus filhos. Mas depois da morte, depois de 4 dias, ninguém quer chegar nem perto. Por causa do pecado original lá de Adão, a morte passou a reinar. A morte vem. A morte vem. E nós não sabemos quando ela vem. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Cristo não é nada. Esse corpo que nós temos e que nós tentamos cuidar, né? Daqui uns dias ele não vai existir mais. A vida que você tem hoje, daqui uns dias ela não vai existir mais. Tem muita gente falando: não, vamos viver a vida. Vamos curtir a vida. Você pode viver a vida e você pode curtir a vida. Sem Cristo, sem Deus, você pode viver sem Deus nesse mundo. Claro que Deus que dá o ar, dá água, dá tudo, mas você faz de conta que pode viver sem Deus. Você faz de conta que pode viver sem crer em Cristo. Mas uma coisa eu digo para você: no dia que você deitar eternamente, dali para frente, você não pode viver sem Cristo. Você não poderá viver sem Deus. Se você não tiver Cristo, se você não crer em Deus, só te resta o inferno. Só te resta a condenação eterna. E mais nada. Há um lugar de pavor. Há um lugar onde ninguém pode tirar alguém de lá. Não tem missa de 7º dia, não tem não sei o quê, não tem nada. Uma vez que a pessoa morreu sem Cristo, ela está condenada eternamente. João, ele fala sobre isso. A luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Não somente rejeitaram Jesus, eles amaram as trevas. E quem amou as trevas e não amou a Cristo, está condenado eternamente. E depois não adianta gritar. No inferno, não adianta gritar. Acabou a salvação. Acabou o momento da graça. Não creu em Deus, não acreditou no Evangelho, está condenado eternamente. Quando Jesus se aproxima, manda tirar a pedra. Maria fala: está cheirando mal. Jesus, ele fala uma coisa maravilhosa para nós. Versículo 40: eu não te falei que se creres verá a glória de Deus. Isso é para nós. O dia que nós estivermos diante do trono de Deus, a humanidade sendo julgada, e nós com Cristo, Jesus vai poder olhar para nós e dizer: eu não te falei que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Vocês estão me vendo, vocês são meu povo, vocês são salvos. Essa é a promessa para aquele que crê. Não é a promessa para aquele que se julga bom, não é promessa para aquele que se julga sem pecado, é promessa para aquela pessoa que fala: eu sou um tremendo de um pecador, eu sou uma pessoa errada e eu preciso de um poderoso Salvador, eu preciso de Cristo para ser salvo. Cristo chama você pecador, Ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Vocês que estão cansados e oprimidos, né? Vinde a mim.
Ele está prometendo te dar vida eterna. Eles obedecem a Jesus, eles tiram a pedra. Eles tiram a pedra. E aí Jesus vai dar uma ordem. Quem é que resiste à ordem de Jesus? Se ele ordenou a tempestade parou. Tudo o que existe, existe por meio dele. Tudo que existe é sustentado por ele. Tudo está sob o comando de Cristo, ele é supremo. Ele vai dar a ordem a um corpo em estado de putrefação, a um corpo morto. Ele diz: Lázaro, vem para fora. O chamado de Deus é irresistível. Você pode ter uma pessoa, um parente teu, um vizinho, um amigo, que não está nem aí com as coisas de Deus, está morto, mortinho da silva, vive para ele mesmo, vive para os seus prazeres, e você já falou de Jesus, você até foi zombado por essa pessoa, e você vê que essa pessoa está morta mesmo, ela não crê nas Escrituras, não teme a Deus, não está nem aí com Deus. Irmãos, o que você deve fazer é clamar ao Senhor, é pedir para Deus. Você não pode ressuscitar essa pessoa, você não pode dar vida para essa pessoa, não está ao teu alcance, não está em tuas mãos a vida está nas mãos de Cristo, então clame a Ele. Agora, dizer que é impossível, eu não posso dizer e você não pode dizer, porque se Jesus Cristo, Ele dá uma demonstração de poder, ressuscitando um homem que havia morrido há 4 dias, Ele dá ordem para esse homem viver. Ele pode sim dar ordem para o teu filho viver, para a tua filha viver, para o teu amigo, para a tua amiga viver. E você que está morto aqui hoje, que não crê em Cristo, que não está no Evangelho, ouça a voz de Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora, vem para fora, saia dessa vida terrível. Saia da podridão, saia desse inferno, saia da escuridão. O Evangelho é o Evangelho de vida, não de morte. Nós pregamos o Evangelho porque sabemos que há vida. Paulo, ele fala em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder que ressuscita, é o poder que dá vida. O Evangelho é de Deus, ele não é nosso, o Evangelho é poder de Deus. Olha o que Jesus fala: vem para fora. Esse homem, ele sai andando do sepulcro. Aquele homem que estava apodrecendo, se decompondo, no estado terrível, ele sai do sepulcro. O nome do Senhor é engrandecido. Todos olham para Jesus Cristo dando ordem para que a morte vá embora e para que a vida retorne. Todos ali veem Jesus Cristo ordenando que um corpo deteriorado agora ele receba de volta toda a vida, todo o vigor físico novamente. É isso que Jesus Cristo faz. Ele restaura, Ele dá vida, Ele chama para fora, Ele verdadeiramente ama o seu povo. E quando Jesus ama, Ele não deixa morto. Quando Jesus ama, Ele não deixa a pessoa na escuridão, na frieza de um sepulcro. Ele traz para o seu reino de amor. Ele chama você, Ele chama cada um de nós todos os dias, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância no Senhor Jesus Cristo.